Olá, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os sólidos geométricos e as suas planificações. Sólidos geométricos. Aqui nós temos alguns exemplos, de sólidos geométricos. A esfera, o cilindro, o cone, o bloco retangular, que é o paralelepípedo, o cubo. E aqui a pirâmide. Os sólidos geométricos são divididos em dois grupos, que são os corpos redondos e os poliedros. Os corpos redondos são aqueles sólidos que têm as superfícies arredondadas, que é a esfera, o cilindro e o cone, né? São os sólidos que têm as suas superfícies arredondadas. Os poliedros são sólidos geométricos que têm as faces planas, tá? Então, muitos, edros, faces. Então, tem muitas faces planas. Então, entra aqui nos poliedros os blocos retangulares, que são os prismas, o cubo e as pirâmides. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas aqui, né? Então, nós temos aqui, as pirâmides. As pirâmides, as faces laterais das pirâmides são triangulares, tá? E elas têm também um vértice comum. Então, aqui da base, no vértice da base, sobe uma aresta que vai encontrando lá no vértice comum da pirâmide, tá? E lembrando que o nome da pirâmide é sempre dado considerando o polígono da base. Então, nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide de base quadrada, base quadrangular. Então, uma pirâmide quadrangular. Se fosse um pentágono, né? Então, seria uma pirâmide de base pentagonal. E por aí vai. Aqui, o que nós temos aqui? Os elementos da pirâmide. Nós temos os vértices, que são esses cantinhos aqui. Nós já estudamos vértices quando nós estudamos os polígonos, né? De um vértice até outro, nós temos as arestas e as faces. Então, se a gente fosse contar, quantos vértices nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4. Aí lá na base. 5, 6, 7, 8. As 8 arestas. E as faces? Seria a face da base, que é uma. Daí, 2. Aqui atrás, 3, 4. E aqui na frente, 5. Os prismas são aqueles sólidos geométricos que têm duas bases, duas faces poligonais que são chamadas de base. Veja que na pirâmide nós só temos uma base. Nos prismas nós temos duas. E as faces laterais dos prismas são retangulares. Lembrando que o nome dos prismas também é dado pelo polígono da base. Então, no caso aqui, é quadrangular. Se fosse um pentágono, pentagonal. Seria um prisma de base pentagonal. Se fosse um hexágono, prisma de base hexagonal, tá? Lembrando que os prismas têm duas bases, as pirâmides têm apenas uma. As faces laterais dos prismas são retangulares e as faces laterais das pirâmides são triangulares.
Olha aqui, nós temos um prisma bastante conhecido que é o paralelepípedo. Então, o paralelepípedo ali tem 6 faces, as 4 faces laterais, mais as 2 da base. Os vértices, ó, são os 4 vértices aqui, mais 4 aqui embaixo, ó, da base, serão 8 vértices. E as arestas, ó, as 4 arestas da base, mais as 4 arestas da outra base, 8. Aí 9, 10, 11, 12, que são as arestas aqui das laterais. Agora a gente vai falar um pouquinho das planificações. Então, nós temos aqui, ó, a planificação de um cubo, a planificação do paralelepípedo. Aqui nós temos a planificação de um prisma de base hexagonal. Veja só, quando a gente fala de prisma, nós temos que ter 2 bases, então toma sempre cuidado. E as bases, assim, uma está de um lado, outra está do outro, tá? Pode estar mudado de lugar, essa base pode estar aqui? Pode, essa aqui, sem problema. O que não pode é ter as 2 bases de um lado só, ou faltar uma das bases, tá? Aí não dá certo. Então, aí você vai olhar o nome. Qual que é o nome desse sólido? Você olha para a base, ele tem 6 arestas, né? Tem 6 ladinhos, então é um hexágono. Ó, as faces laterais são retangulares, então é um prisma de base hexagonal. Aqui nós temos a planificação de uma pirâmide de base quadrada. Ó, lembrando que, olha aqui, uma base e as faces laterais triangulares. Quando eu vou juntar essas 4 faces, ó, elas vão encontrar num vértice comum da pirâmide e vai formar uma pirâmide, né? Ó, o cilindro. O cilindro é um corpo redondo, né? Um sólido geométrico também. A lateral aqui, quando você abre o cilindro, ele forma um retângulo. E olha as 2 bases do cilindro. Lembrando que o cilindro também tem 2 bases, uma de cada lado. O cone só tem uma base, mas é um corpo redondo também, porque ele tem o quê? Uma superfície arredondada. Então, esse é a planificação do cone. E aqui nós temos outras planificações. Olha só, a planificação do tetraedro regular, que tem 4 faces, a planificação do cubo. Isso aqui é uma planificação de um octaedro, que é uma figura de 8 lados. Aqui eu tenho uma planificação de um dodecaedro, ó, parece uma bola quase, né? É uma figura geométrica, um sólido geométrico que tem 12 faces. E aqui nós temos a planificação de um icosaedro. É um sólido geométrico que tem 20 lados. Tem alguns sólidos geométricos que não têm um nome específico, é apenas um sólido geométrico de 13 lados, por exemplo, né? Mas alguns têm nomes, né? Como quando tem as 4 faces, que é o tetraedro, né? O cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Agora nós vamos fazer uma relação aqui, ó. Nós vamos ligar cada sólido geométrico com a sua planificação. Então, aqui, ó, nós temos a planificação de um cubo. Então, nós vamos associar aqui, ó. Ó, aqui nós temos apenas uma base, então é uma pirâmide, ó, de base triangular. E aqui nós temos um prisma de base
triangular. Então, é fácil reconhecer o sólido pela sua planificação. E algo bem importante é sobre a planificação do cubo, porque nós não temos, nós sempre vemos essa planificação aqui. Deixa eu mostrar de novo. Essa daqui. Mas ela não é a única planificação do cubo. Então, o que eu tenho que pensar? O cubo ele tem 6 faces. Então, tem que ter 6 faces. Olha, aqui nós temos 3, 6. Beleza. 3, 4, 5, 6. Ok. Ó, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces. 3, 6. Beleza. Só que veja só. O cubo ele tem que ter as duas bases, uma de um lado do outro, né? Olha essa daqui, ó. Tá as duas de um lado só. Então, não é. Essa daqui, ó, tem duas, depois sobe uma, também não é. Então, desses desenhos, o que representa a planificação de um cubo é o 1, porque nós temos, ó, a base de um lado e de outro, e o 2. Nós temos aqui a base de um lado e de outro. Essas duas aqui, a 3 e a 4, não representam a planificação de um cubo, tá? Essa é a nossa aula de sólidos geométricos e as suas planificações.